Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista do jornal A Voz de Trás-os-Montes. Hoje rumamos até Ribeira de Pena, estamos no Pena Park Hotel para entrevistar Luís Pedro Martins, ele que é o presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal. Vai então falar-nos dos impactos da pandemia de Covid-19 no turismo e também falar de alguns dos desafios do setor para os próximos tempos. Olá, Sr. Presidente, muito obrigada por se juntar a nós. Primeiro de tudo, está à frente do Turismo Porto e Norte de Portugal há cerca de 1 ano e meio. Que balanço é que faz do seu mandato até agora? Bom, o balanço na vertente da organização é bastante positivo. Nós fizemos muito trabalho interno. Era preciso, de facto, voltar não só dinamizar, mas criar alguma esperança numa entidade que vinha de um processo algo complicado, do qual eu não quero falar, conforme tenho feito ao longo deste ano e meio. Mas, em boa verdade, era preciso dedicar-nos um bocadinho à organização, nomeadamente aumentar os índices de motivação, sabendo que é uma entidade com muitos quadros e quadros bastante conhecedores do território, mas que era preciso voltar a dar-lhes novas funções e voltar a reorganizar, vá lá. Essa parte considero que está já praticamente terminada. Depois era preciso também voltar a dialogar com um conjunto de instituições que eram fundamentais para o sucesso da entidade regional e para o qual não vivíamos também momentos os melhores momentos, desde a Comissão de Coordenação da Região Norte, até o Aeroporto do Porto, até a ATP. A ATP, por exemplo, é um caso fantástico, é um bom exemplo, que ao fim de um ano conseguimos reverter uma situação que já vinha de há muitos anos e que nos punha aqui em alguma desigualdade em relação ao resto do país, uma vez que éramos a única região onde não havia entendimento entre a entidade regional e a Agência de Promoção Externa. Felizmente hoje já está à vista de todos, não só porque já temos trabalho feito em conjunto e os melhores exemplos são esta candidatura ao qual fizemos juntos, a TPNP e a ATP, a um aviso da Comissão de Coordenação da Região Norte, que já está submetida com êxito, tem um conjunto de ações vastíssimo que nos vai mesmo colocar a trabalhar às duas instituições, mas mais ainda, um passo mais importante do que esse foi, neste momento, estarmos num processo mesmo de fusão funcional, como nós lhe chamamos, e tendo sido aprovado na Assembleia Geral da ATP o convite à TPNP para presidir também a ATP. Portanto, isto é um passo de gigante na relação destas duas entidades e naquilo também que vai significar para o território do Porto e Norte, para a sua promoção, para a sua organização. Portanto, nesse aspecto, em termos de organização e dos passos que eram precisos dar para a organização, eu julgo que até em tempo recorde demos aqui passos muito importantes. Depois ao resto, e o trabalho que estávamos a fazer, há um antes de março e um depois de março. Nós estávamos, de facto, numa velocidade simpática. Os números eram animadores, não é? Bons. Havia muitos turistas. Havia muitos turistas, nós estávamos a trabalhar muito na promoção e também já a estruturar novos produtos turísticos e a dar um apoio muito significativo a alguns eventos que nós considerávamos essenciais para a região e aos quais nos quisemos associar desde o primeiro momento, fazendo até aqui um papel que ultrapassava quase as nossas funções, que era estar mesmo desde o início na concepção, na criação do próprio evento. Eu dou o exemplo do Wine Music Valley, por exemplo, que foi um evento de grande sucesso e que foi realizado em Lamego, em frente à Régua, e que nós estivemos associados desde o primeiro minuto e conseguimos, de certa forma, também participar no tipo de evento a criar. E ele era muito simples, nós queríamos algo que fosse de facto diferenciador dos outros festivais de música, porque queríamos mexer com o território, queríamos mexer também com o produto do vinho e com os produtores, e daí termos dito que participávamos se conseguíssemos tornar aquilo no primeiro festival só de música e vinhos. E assim foi. E foi um sucesso total, com cerca de 17 mil pessoas, 80 e muitos produtores presentes. Infelizmente não conseguimos fazer este ano,
pura e simplesmente por causa da pandemia, senão já estávamos a fazer. Mas era este tipo de trabalho que estávamos a realizar. Participação nas nossas feiras internacionais, todas, e estávamos também a iniciar uma nova forma de promover no exterior, que não era só na participação das feiras, mas era algo que nós chamamos de mostras do Porto e Norte, que era ir para junto mesmo do consumidor final e mostrar o Porto e Norte no centro das cidades. Bom, isso teve que ser interrompido, entretanto passamos do ano recorde 2019, entramos em 2020 com algo absolutamente excepcional, a crescer 15% em janeiro, 22% em fevereiro e depois temos esta queda a pique, perdemos 60% em março, perdemos 95% em abril. Era isso que eu lhe ia perguntar, como é que estava o turismo nesta altura, não é? Porque parou por completo, não é? E 97% em maio, ou seja, chegámos ao zero. O zero é dramático do ponto de vista das empresas, dos colaboradores, é uma oportunidade para quem está nesta função de poder também ter aqui algum, e eu tenho essa motivação de dizer, bom, neste momento não tenho nada herdado, portanto neste momento o que fizermos, e é isso que digo à equipa, nós estamos a começar do zero, portanto vamos ter de fazer um trabalho quase do zero para reerguer esta região. Isso a mim dá-me um acrescento de alma, porque me faz sentir mais do que nunca útil, ou seja, o meu trabalho e o trabalho da equipa que estiver comigo, e essa mensagem que eu tento passar, mais do que nunca nós somos extremamente útil para o território, para as pessoas, para quem investe, para quem trabalha aqui, para quem depende do turismo. Portanto, nós agora mais do que nunca temos que fazer, como dizemos no Norte, das tripas coração, mas também com a vantagem que no futuro alguém dirá, epá, havia aqui os tipos que pegaram isto no zero e não baixaram os braços e foram à luta para dar a volta. E é isto que estamos a fazer. Daí este trabalho em rede e o estarmos de braço dado com a ATP é muito importante, com as câmaras municipais, com as CIMs, com a Comissão de Coordenação, porque de facto é um trabalho gigante que temos pela frente. Bom, e nós revertemos então completamente o plano que tínhamos. Deixámos os eventos todos para 2021, razões óbvias, 2020 não há possibilidade de fazer eventos. É para apagar do mapa. Para apagar, e estamos a trabalhar ao máximo na promoção e na estruturação de novos produtos e também na forma de vender a região. Julgo que o melhor exemplo para se perceber aquilo que nós vamos querer fazer de novo, o microsite já foi ajudando, curiosamente ontem aqui alguns colegas jornalistas me diziam isso, que de facto viu-se ali já no microsite uma forma de comunicar diferente, ou disponibilizarmos logo ajuda aos empresários e aos trabalhadores. Aliás, no microsite não é só para empresários e trabalhadores do turismo, e tivemos logo na linha da frente a tentar apoiá-los. Que tipo de ajudas é que lhes dão? Várias. No microsite, quando surgiu a pandemia, nós fomos a primeira região logo a criar esse microsite, que tinha como objetivo, por um lado, ajudar os empresários e as empresas a identificar naquela panóplia de legislação que saía dia a dia quais eram aquelas que mais desinteressava, que se calhar melhor poderiam ajudar a resolver o problema que tinham em mãos e, como eu pedi aos colaboradores, levar esse apoio ao limite. E o limite era, se necessário, redigir a própria candidatura, nós estávamos lá para fazer isso. Porquê? Porque, por um lado, as candidaturas eram digitais e nem toda a gente tinha essa possibilidade de a fazer. E muitos também não percebem, não é? Aqueles mais velhos, se calhar, não têm tanta capacidade para isso. Menos capacidade para o digital e para a informática tinham mais dificuldade. E depois aqueles que, sabendo isso, gostariam de recorrer a consultoria externa para lhes fazer a candidatura, não era o melhor momento para estar a gastar esse tipo de dinheiro. Por isso, nós quisemos substituir a esses recursos humanos das empresas, vá lá, e fazer nós a candidatura e, no limite, submeter nós a candidatura, e fizemos isto com muita gente. Aliás, foi curioso que o microsite acabou por apoiar empresários de Leiria, de Coimbra, de Lisboa, mas quando os colaboradores me colocavam a questão, nós estamos a ser aqui solicitados no mail, em tempo de guerra, não se olha a quem é da casa ou quem não é da casa. Tenta-se ajudar, não é? Somos todos iguais e foi isso que fizemos.
Mais visível ainda neste tipo de trabalho que estamos a fazer é esta campanha que lançámos, do Lá em Cima, com uma linguagem muito diferente, um filme que nos deixa bastante orgulhosos pelo tipo de mensagem que passamos e é importante ver a campanha como um todo. O filme é apenas uma peça, mas tão importante ou mais do que o filme é o tipo de comunicação que estamos a fazer. E que, de certa forma, tento explicar rapidamente. Temos uma landing page que tem um chat em tempo real, onde as pessoas podem perguntar o que quiserem sobre a experiência que querem fazer, onde querem fazer, onde podem dormir, onde podem comer, o que é que podem fazer de animação turística, e nós em tempo real do outro lado temos quem responda. Isto é um passo também grande e muito diferente daquilo que se fazia, porque é estarmos a ajudar as empresas a vender, no limite, conseguir pegar no turista desde que ele começa a pesquisar, a dar-lhe informação, a ajudá-lo na venda e depois a fidelizá-lo. Nós, durante esse processo, ficamos a saber o que é que ele gosta. E aí estamos a microsegmentar. E estando a microsegmentar, nós vamos lhe enviar informação. Se ele gosta de surf, vai começar a receber surf. Se ele gosta de canoeing, começa a receber. Se gosta de canoagem, de glamping, bom, enfim. A ideia é microsegmentar. Trazer o turismo cá para cima, é isso? Trazer o turismo, mas aproximá-lo das empresas. De certa forma, o Turismo Nacional vai fazer o mesmo, um site também deve estar para sair, e aqui a ideia é nós sermos mais úteis, não estarmos só na promoção, mas estarmos também aqui a ajudar que se efetue a venda. É uma primeira campanha, foi feita ainda com recursos muito reduzidos e muita gente nem acredita quanto gastamos naquela campanha, mas foi de facto, eu posso dizer, já é público, foi à volta de 60 mil euros nos filmes, na landing page. Acaba por não ser um gasto, acaba por ser um investimento, não é? Sim, é um investimento, mas foi um investimento muito barato para aquilo que normalmente se faz e para aquilo que nós estamos a atingir, nomeadamente no digital, nas redes sociais. Claro que agora, com esta candidatura, vamos fazer isto a uma escala muito superior. E no momento em que estivermos de facto a trabalhar TPNP, ATP, bom, aí o mundo é o nosso território e o céu será o limite em termos de promoção. Porquê? Porque temos uma grande vantagem, que é, e eu sinto-me um privilegiado em presidir uma região que tem tanta coisa para oferecer. Em termos de natureza, que é aquilo que o turista agora procura. É o que está na moda também, no fundo. Está na moda porque é também uma necessidade, porque as pessoas agora procuram tranquilidade, estão assustadas, procuram tranquilidade, privacidade, segurança e julgam logo no primeiro momento que encontram isto mais neste tipo de territórios. Nós não temos que inventar, conforme se calhar noutros países, noutros sítios terão que inventar as basta que têm baixa densidade. Aproveitar aquilo que existe, não é? E temos muita coisa. O que é que destacaria aqui, por exemplo, da região onde nos encontramos, que é Trás-os-Montes? Ficamos aqui o dia todo. Muito resumidamente, por exemplo, Trás-os-Montes, que é onde nos encontramos, o que é que tem para oferecer, que estratégias é que vocês têm colocado em prática para divulgar mais esta região e trazer para cá os turistas? Porque se sabe que muitos dos que vinham até agora, não é, ficavam ali pela zona do Porto. O que é que têm feito também para os atrair para esta região? Nós, neste momento mesmo, hoje, estamos na terceira press trip, em quase menos de um mês, a trazer jornalistas, a trazer um grupo muito interessante que foi os bloggers de viagens, e de vários tipos de viagens em família, viagens sozinhos, viagens em casais. Portanto, vieram diversos bloggers, esmagadoramente do sul do país, eu diria que 80% eram do sul do país. Essas press trips, como tivemos também televisão, têm ajudado a mostrar o que temos aqui, mas também estamos a tentar, através destes filmes, destas campanhas, se virem o nosso filme, ele é muito dedicado a estes territórios. O que é que temos para mostrar? Bom, muita coisa de Trás-os-Montes. Eu destacaria, desde logo,
As praias fluviais, por exemplo, como o Azibo é um bom exemplo, o Parque Natural de Montezinho, aldeias tão bonitas como o Rio do Nor, que é uma das 7 maravilhas. As 7 maravilhas, locais mágicos como o Penedo de Durão, sítios que são muito desconhecidos das pessoas, em Freixo para a Cinta, património, como Bragança tem tanta coisa, em termos de património histórico, mas também a possibilidade de visitar centros culturais, como o da Graça Moraes, a Máscara, tanta coisa, o Parque Biológico de Vinhais, locais fantásticos. Depois há ainda o Douro, não é? Com todas as suas... Corvo, Castelo de Mogadouro, enfim, tanta coisa. E depois descemos um bocadinho, temos as vinhas do Douro e toda essa... Antes ainda temos o Geoparque de Terras de Cavaleiros, também. E depois, quando partimos para o resto da região, bom, temos o Parque Nacional da Peneda Gerês, o único parque nacional, e está cá, na região norte. Temos ainda, este que está aqui tão perto, o do Alvão, o Parque Natural do Alvão, temos o Parque Natural do Val do Tua, temos o Douro Internacional, e convém não esquecer, Douro Internacional, Miranda do Douro, a possibilidade de visitar aquele rio e visitar e ver as águias de Bonelli, por exemplo. Temos o Parque Natural também do Litoral Norte, também muito bonito. Temos imensas albufeiras, temos 78 praias com bandeira azul, 6 delas no interior. Temos as Serras do Porto, que é algo que está a 15 minutos do Porto e tão desconhecido. O Geoparque da Aroca. Em termos de natureza temos muita coisa. E depois temos tudo o que está associado neste território, até porque o turista não é um monoturista, o turista não vai só para fazer canoagem, não existe. Ele faz canoagem, mas depois gosta de comer bem, gosta de beber, gosta de visitar. Isso é tudo aquilo que há de bom aqui também, não é? É verdade. Muita gastronomia, bons vinhos, rotas fantásticas como a Rota do Roménico. Estamos agora a criar, por exemplo, com as comissões vitivinícolas, vamos já para a segunda reunião de trabalho, dia 24, onde estamos com a Comissão Vitivinícola de Trás-os-Montes, de Tavra Barosa, Douro e Vinhos Verdes, a criar as rotas do enoturismo, que também é um produto que será muito importante. Temos muita coisa para visitar. E temos as cidades, e aqui gostava também de deixar esta palavra, que é as pessoas não se assustarem e perceberem agora que só encontram segurança no meio da natureza. É verdade, mas também é verdade que cidades como o Porto, como Vila Real, como Braga, como Bragança, como Viana do Castelo, não se podem considerar cidades de grande pressão. Primeiro, porque não há pressão turística neste momento. Segundo, porque conseguem ter na mesma este tipo de férias tranquilas, e hoje as cidades, até por efeitos desta pandemia, estão de facto bastante tranquilas, portanto podem também visitar nestas cidades imenso património. Bem, então aí perdíamos aqui mesmo um dia inteiro a explicar o que é que se pode visitar em cada uma destas cidades, mas são todas elas cidades com muitas experiências, com muita cultura, com muito património. O Norte tem muito património. E eu deixo também aqui este apelo para que não se perca também esta oportunidade de poder, e uma semana ou 15 dias de férias no Norte permite isso, permite visitar uma cidade, visitar também espaços mais naturais como este, o Alvão, e depois o que o Norte tem agora de surpreendente e que ainda não é muito conhecido é uma imensidão de experiências que se podem realizar com algumas empresas já muito fortes aqui no Norte, e que eu destacaria a competência, porque de facto, porque aqui a segurança é muito importante neste capítulo, não são e não se confundam atividades radicais com atividades de aventura. Não é o termo destas empresas aqui no Porto e Norte, não se fala em atividades radicais, fala-se de facto em aventura, porque o radical significa levar as coisas ao limite. Não é o caso aqui. Aqui a segurança está sempre em primeiro lugar, e são coisas muito fáceis de realizar. Claro, quem quiser um grau de dificuldade maior também consegue ter, mas na maioria delas são fáceis de realizar por qualquer pessoa,
E põe-nos em contacto com a natureza a fazer coisas fantásticas, como aquelas que eu espero ir fazer daqui um bocadinho. Sendo, por exemplo, que ainda se continua a dar mais visibilidade, por exemplo, ao Algarve, a atrair mais para o Algarve do que para esta região, porque quando se fala em turismo de Portugal, toda a gente fala em Algarve. Sim. E se calhar deixa um bocadinho esta região para trás e se calhar é preciso apostar nisso. Se a pandemia trouxe alguma coisa de menos negativo, porque de positivo não trouxe nada, eu tenho dito que é o ter colocado os holofotes nos territórios de baixa densidade. Até aqui as pessoas olhavam para a baixa densidade, desertificação, pouca oferta, se calhar de má qualidade, totalmente falso, porque não é verdade. Aliás, estamos num espaço fantástico, um hotel fantástico, com uma qualidade de serviço muito acima da média. Portanto, as pessoas desconheciam isto e agora passaram a conhecer. E isto é uma oportunidade para estes territórios que agora vão receber turistas à procura da tal segurança, mas que eu acho que vão ficar fidelizados para voltar a experienciar. O que eu tenho dito é que, de facto, férias conseguem-se fazer, mesmo que não houvesse pandemia, conseguem ser umas férias inesquecíveis no Norte, ou ter umas férias no Algarve, conforme nós sabemos que são as férias do Algarve, que é sol e praia, nada contra, ainda bem que temos uma região fantástica como o Algarve, sim. Para quem procurar sol e praia e golfe, tem de facto uma das melhores regiões do mundo. Mas há muito mais para descobrir, não é? É que de facto tem uma diversidade muito superior em termos de oferta, mas também, e eu não gosto de ser radical nesta discussão, o centro também tem, o Alentejo também tem. Nós temos um país, de facto, que consegue ter, aliás, não é por acaso, e é também um sinal na forma como o Norte quer estar a trabalhar com o país. Nós, se tiverem atenção ao nosso filme, a primeira imagem do filme nem é do Norte, é do centro, que é a ideia de uma família que vem em viagem. Lá está, é o que já disse atrás, não é? É estarmos todos de mãos dadas. Exatamente, por isso para é que chegar o filme, ao mesmo. não é por acaso, começa com esse plano de uma ponte, em Sverdvoge, onde essa família atravessa e entra no Norte. Mas atravessa porque já veio de férias, se calhar, do outro lado, ou já foi visitar outro sítio. E nós também aqui temos de ter cuidado para, num momento tão difícil como este, não entrarmos aqui em competições, porque somos, eu tenho dito que somos suficientemente pequenos para não termos que andar a lutar e suficientemente diversos para conseguirmos mostrar muita coisa. Estima-se que o setor do turismo em Portugal vai ter este ano perdas na ordem dos 12,4 milhões de euros. É algo que o preocupa? Preocupa bastante, porque isso significam dramas associados muito grandes para quem investiu e para quem tem um emprego dependente deste setor e para territórios que já viviam do turismo e sabendo nós a importância que o turismo tem em alguns locais onde não há outro tipo de empresas e onde o turismo estava a conseguir fixar as pessoas, uns como trabalhadores, outros como empresários, jovens empresários que estavam a conseguir encontrar nas suas terras uma oportunidade através do turismo de construírem aí os seus sonhos. E isso preocupa-me bastante porque muita gente fez grandes investimentos e hoje está numa situação de grande dificuldade. E se eu digo que uma das missões do turismo é também permitir que haja coesão social e coesão territorial, claro que tudo isto é colocado em causa quando o turismo tem a queda que teve. E por isso é que é muito importante estar a ajudar a reerguer, muito importante também que o Governo acompanhe o setor, muito importante que estas linhas de apoio venham a ser reforçadas, eu julgo que vão ser, mas ainda ontem apelava para que, da mesma forma que o Sr. Presidente da República pedia uma discriminação positiva em relação à região do Algarve, nada contra, mais uma vez temos de ser solidários e ver quem é que está num primeiro momento a ter um impacto maior, mas ir olhando também para os outros, e eu colocava uma ambição muito maior a essas palavras do Sr. Presidente da República, que era que essa discriminação positiva fosse ao setor do turismo, ou seja, este setor do turismo deveria ter de facto
por parte agora do Governo, uma discriminação positiva no volume de apoio que deveria estar e que deverá estar disponível a este setor, porque efetivamente isto vai ser um ano bastante duro e nós sabemos que, na melhor das hipóteses, em primeiro lugar, o turismo nacional não vai conseguir compensar as perdas que o turismo internacional tinha, por maior que seja o esforço que estejamos a fazer para cativar os turistas nacionais. Sabemos que não vai ajudar a compensar. E depois porque sabemos que, na melhor das hipóteses, a faturação vão estar na ordem dos 25%, 30% daquilo que Na era. hotelaria, por exemplo, houve casos de perdas de 100%, de quebras de 100%. Neste momento, as quebras foram totais. Eu estou a dizer é que chegar ao final do ano de 2020, na melhor das hipóteses, conseguiu-se ter uma faturação de 25% ou 30% daquilo que era o normal. Portanto, isto não chega para manter as empresas. E depois há aqui outra questão, que é, mas nós queremos entrar em 2021 e queremos receber os turistas e queremos voltar a permitir, queremos que o turismo volte a permitir, de facto, resolver todas estas questões que estivemos aqui a falar. Isto, para se fazer, tem que haver empresas, na altura, têm que estar vivas e têm que estar preparadas e têm que estar com a qualidade de serviço, mas para isso têm que sobreviver agora. Portanto, é muito importante também estarmos a olhar para esta questão para ver como é que as empresas vão estar no tal momento em que eu acredito que vai existir, que é esta região vai voltar a registar os números que vinha a registar, porque não se esquece, em 4 ou 5 meses, uma região tão rica como o Porto e Norte e que estava a crescer acima da média nacional. Falou aqui já dos turistas nacionais, que não vão ser suficientes para ajudar a minimizar as quebras que esta região teve. O Reino Unido, por exemplo, de que forma é que comenta o facto de ter excluído Portugal da lista de destinos? Preocupa-o? Já deixou isso público? Já fez Sim, saber? Rapidamente, o Reino Unido preocupa-nos, porque preocupa-nos todos os mercados, embora o Reino Unido é o 5º mercado da região do Porto e Norte. Preocupa muito o Algarve e preocupa muito a Madeira, que é o primeiro mercado emissor, e aí poderá ser bastante complicado. Eu, não só nessa solidariedade com a região do Algarve e da Madeira, mas também porque, de facto, discordo da decisão, o que disse é que Portugal está a ser penalizado por ter estado a trabalhar bem e por estar a ser transparente, porque os nossos números não têm rigorosamente nada a ver com os números de outros países. Sabemos que nós estamos acima da média da maioria dos países da União Europeia. Se calhar olharam para os indicadores errados e deviam terem atenção também o esforço que Portugal fez desde a primeira hora e o compromisso que todo o país fez, não é só o Governo, autarquias logo na linha da frente, hospitais, toda a gente, para de facto conseguir resolver o problema rapidamente e dar garantias aos turistas de segurança. Nós fomos os primeiros a criar o Clean and Safe. Nós fomos os primeiros a ter os hotéis e toda a indústria do turismo preparada para receberem segurança. E isto agora não serve de nada. Bom, eu acho que há aqui outros interesses, não os quero explorar, fica para quem quiser interpretar as palavras, mas estamos aqui a jogar um jogo muito complicado, com interesses muito grandes, e que Portugal está a ser vítima, se calhar, desse jogo. Muito bem, Sr. Presidente. Para terminar, pedir-lhe só que, em jeito de convite, dissesse, mais uma vez, a quem nos está a ver, o porquê de terem de visitar a região de Porto e Norte de Portugal. Como diz a nossa campanha, e falo para ali, à vontade, porque uma experiência de topo é lá em cima, no Norte. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigada pela disponibilidade e que o turismo vá realmente lá para cima. Muito bem, vamos todos fazer por isso e obrigado pelo vosso convite e por estarem, de certa forma, também a ajudar a mostrar aquilo que nós temos de bom. Muito obrigada. Obrigado.